aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Toda honra e toda glória é dado para Ele, toda exaltação, todo louvor. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Ele sabe de tudo que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca, mas Ele nos dá a oportunidade para pedir. Aleluia, glória a Deus, estamos aqui em nome de Jesus. Eu estou pedindo para que o Senhor, neste momento, nesta hora graciosa que o Senhor trouxe para estar aqui conosco, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, que o Senhor venha operar proezas maravilha. Aleluia, na nossa vida, através desta palavra, em nome do Senhor Jesus, porque a palavra é viva e eficaz. Amém? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Creio que sim, acredito que sim, porque estou em oração. Aí por aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância, juntinho, unidos, que o Senhor venha visitar através desta palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E entre com alegria, deixa o seu like no canal, abençoe o canal em nome de Jesus. Seja um abençoador aí da obra do Senhor. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Você que é inscrito, Deus abençoe sua vida. Obrigado, gratidão por ter confiado aqui na palavra da serva, que fala que o canal é do Senhor, a serva é do Senhor e a obra é do Senhor. Muito obrigado, gratidão. E você que não se inscreveu, se inscreva. Você não vai perder nada, só vai ganhar. Porque estamos juntinhos na mesma fé, na mesma concordância. Não importa a sua religião, não importa quem que você seja. O importante é que você dê crédito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus cura, liberta, e sara e salva. Ela veio para todos, Deus não fez exceção de pessoas. Eu também não faço em nome de Jesus. Estou aqui orando pela sua vida de dia e de noite. Quando eu tenho oportunidade de colocar meu joelho no chão, eu apresento seus propósitos, sua família, seus projetos, que o Senhor venha inclinar os ouvidos aí e venha atender. É muito bom quando a gente tem uma intercessora pela nossa vida. Eu gostaria muito de ter uma intercessora em nome de Jesus, mas acredito que Deus cuida de mim e que meus irmãos também estão orando por mim. Glória a Deus, aleluia, porque eu oro por vocês, em nome do Senhor Jesus. Quando vocês for orar, me apresente a serva aqui e a família da serva em oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Juntinho, somos mais fortes. Enquanto você ora por mim, Deus proverá na sua vida. Cuida de você e da sua parentela. Quando eu oro por você, Deus cuida de mim e da minha parentela, porque assim a boca dele o diz. Para mim, eu creio e eu acredito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada, meu Senhor. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está no controle de tudo. Já estou aqui espiritualmente preparada para trazer a palavra, que Ele venha me dar graça e colocar as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias, em nome do Senhor Jesus, porque eu tenho essa promessa. Nada sei, mas aprendo todos os dias um pouquinho com a palavra, a faculdade aqui, gratuito, nosso Senhor Jesus Cristo, para mim é um divisor de água, acredito que seja para você também, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus me dê graça, né, para entregar a palavra hoje, porque é bênção, em nome de Jesus, glória a Deus. E hoje nós vamos para segundo Crônicas. O Senhor está trazendo muito Crônicas essas semanas, meus irmãos, percebeu? Mas é tudo direcionado por Deus, em nome de Jesus. Nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. O refrão da palavra é: o maior está conosco. O maior está conosco. O refrão é o que vai falar na palavra e a conclusão no final é o que foi falado na palavra. É o resumo da palavra. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vamos aí, 2
Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 7, e o refrão fala: o maior está conosco. Glória a Deus. Vamos aí para o versículo 7. Se esforce para ficar em comunhão com Deus, porque Deus vai falar conosco através desta palavra em nome do Senhor Jesus. Não deixe ninguém tirar seu foco, não. Amém? Esforçai vós e tende bom ânimo. Não temas, nem vós espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Até aqui o versículo. Olha aí, o maior está conosco. Não precisamos temer a multidão. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Revela o momento em que o rei Ezequias, sob a ameaça de invasões de Judá pelo temido Senaqueribe, rei da Síria, movido pelo mesmo espírito e ânimo que houve em Calebe, para enfrentar os gigantes de Canaã, levantou-se para encorajar o povo judeu, dizendo: esforça vós e tende bom ânimo, não temas, nem vós espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com eles. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Portanto, o maior está conosco, não temas nenhum inimigo. O nosso Deus é maior do que todo e do que todos. Forte, né, meus irmãos? Não temamos. O Senhor está pedindo para que nós venhamos ficar em oração. A oração é a base. Parece que o Senhor está no controle de tudo. Porque o Senhor ouve o seu povo. Porque o Senhor está com os ouvidos inclinados. Porque Ele é juiz e justiça. O maior está conosco. Eita glória, o Espírito Santo já está aqui apaziguando, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, o maior está conosco. Não vamos temer. O Senhor pede para nós ficar em oração pela nossa casa, pela nossa família e pelo nosso Brasil. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Deus Ele proverá. A batalha vem, mas Ele está conosco. A aflição de coração vem, mas Ele está conosco. O Senhor, o maior, está conosco. Ele está falando conosco aqui, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Êxodo capítulo 18, versículo 11, vimos que após Moisés contar ao seu sogro, as maravilhas que o Senhor havia feito na terra do Egito, e como havia humilhados as divindades do faraó. Jetro se rendeu ao Senhor. Jetro se rendeu a Deus de Israel, dizendo:
Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou, os sobrepujou. Vou repetir essa palavra, meus irmãos, entender. E o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, Deus de maravilha. Em Jó, em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 2, versículo 5, Salomão apontou para Irã. Salomão apontou para Irã, rei de Tiro, sobre a grandeza. Repetindo, segundo Crônicas, capítulo 2, versículo 5, Salomão apontou para Irã, rei de Tiro, sobre a grandeza do seu Deus, dizendo: e a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte, hein? Jó, capítulo 33, versículo 12. Elieu respondeu a Jó: eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Num momento de angústia e fraqueza, Jó questionou Deus em relação a uma série de coisas. Então Elieu lhe respondeu que Deus é tão superior ao homem, que sua grandeza e sua maneira de agir são inalcançáveis. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. A compreensão humana são inalcançáveis. A compreensão humana. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 12, versículo 6, Jesus Cristo se levanta dizendo, pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Os fariseus apreciavam mais o templo de que Jerusalém. Os fariseus apreciavam mais o templo de Jerusalém do que o próprio Senhor do templo. Ainda hoje existem magníficas catedrais
Vou repetir para os meus irmãos entender. Ainda hoje existem magníficas catedrais dedicadas, magníficas catedrais dedicadas a Cristo em todo o mundo, as quais são mais apreciadas do que ele próprio. Porém, Jesus Cristo fez questão de dizer: está aqui quem é maior do que o templo. Eita, glória forte, hein, meus irmãos? Eu vou repetir esse versículo porque eu sei que eu gaguejei um pouquinho aqui, meus irmãos. Eu reconheço. E eu vou ler mais uma vez para ficar bem concluído no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 12, versículo 6, Jesus Cristo se levanta dizendo: pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Os fariseus apreciavam mais o templo de Jerusalém do que o próprio Senhor do templo. Ainda hoje existem magníficas catedrais dedicadas a Cristo em todo o mundo, as quais são mais apreciadas do que ele próprio. Porém, Jesus Cristo fez questão de dizer: está aqui quem é maior do que o templo. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. É forte, hein, meus irmãos? Em Lucas capítulo 11, versículo 31, Jesus Cristo afirmou: e eis aqui, Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 31, perdão. Lucas capítulo 1, versículo 31. Jesus Cristo afirmou: e eis aqui está quem é maior do que o Salomão. Quem é maior do que Salomão? Respeitamos os grandes sábios, filósofos, imperadores, generais e conquistadores da história, porém, nenhum deles é maior do que Jesus Cristo. Nenhum deles é maior do que Jesus Cristo. Ninguém é maior do que Jesus Cristo. Nem um sábio, nem um grande. Glória a Deus, aleluia. É maior do que Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. É maior do que Jesus Cristo. Aleluia. Vou repetir para os meus irmãos entenderem. Em Lucas capítulo 11, versículo 31, Jesus Cristo afirmou: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Respeitamos os grandes sábios, filósofos, imperadores, generais, conquistadores da história, porém, nenhum deles é maior do que Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor.
Em Lucas capítulo 11, versículo 32, Jesus Cristo também diz: E eis aqui está quem é maior do que o Jonas. Apreciamos e gostamos de ouvir a história de grandes profetas, de líderes religiosos famosos. Também admiramos grandes oradores e pregadores do passado e da atualidade. Porém, Jesus Cristo é maior do que todos os homens que já pisaram nesta terra. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo é maior do que todo pregador da face da terra ou do passado. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em João capítulo 15, versículo 13, Jesus fala de seu insuperável amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguns a sua vida pelos seus amigos. Forte. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 8. O apóstolo Paulo fala da glória maior do ministério do Espírito Santo sobre a nova aliança em relação à glória do ministério anterior sobre a antiga aliança. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, se Deus faz proezas sobre a antiga aliança, sobre a nova ele pode fazer coisas bem maiores por meio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Em 1 João capítulo 3, versículo 20, João afirma que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Não há pecado que supere a graça superabundante do nosso Deus. Não há pecado que supere. Deus pode perdoar todos os pecados. Glória a Deus, vou repetir para meus irmãos entender. 1 João, capítulo 3, versículo 20. João afirma que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Não há pecado que supere a graça superabundante do nosso Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Estou te falando de um Deus imensurável, o amor dele. Em 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 4, versículo 4, João confirma o que o rei Ezequias disse lá atrás. Filhos sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus, aleluia! Se nós estamos aqui firmes, de mão dada, junto, na mesma fé, na mesma concordância, na mesma união, junto, na palavra de Deus, não tem como dar errado, meus irmãos. Olha aqui a palavra falando. Vou ler mais uma vez esse versículo aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 4. João afirma o que o rei Ezequias disse lá atrás. Filhinhos,
sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder, forte em a palavra hoje. Vamos para a conclusão da palavra. Vamos prestar atenção que aqui é o resumo da palavra, amém? O maior está conosco. O nosso Deus é maior do que o pecado, maior do que a enfermidade, maior do que a morte, maior do que todos os problemas existentes no mundo. Como disse Paulo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Olha que forte, hein? Forte, meus irmãos, a palavra hoje, glória a Deus. Nós temos um maior que é conosco. Você quer esse maior com você? Então você vai ali no cantinho, você que ainda não confessou Ele como seu único, suficiente Salvador, e fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente, de todo o meu coração. Eu entendi a palavra e eu quero esse maior conosco, comigo, com a minha família. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida e eu confesso com a minha boca o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Isso é o suficiente para Deus tirar o teu fardo pesado e já te dar o dele que é leve. E o Espírito Santo vai te abraçar. Quando o filho confessa ao Abba Pai que ele é o único e suficiente Salvador. Olha aqui, eu vou ler mais uma vez a conclusão. O maior está conosco. O nosso Deus é maior do que o pecado, maior do que a enfermidade, maior do que a morte, maior do que todos os problemas existentes no mundo. Como disse Paulo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus, aleluia, até aqui. Palavra gloriosa, né, meus irmãos? Eita, glória, aleluia, santo é o Senhor. Digno de honra, de glória e de poder, santo é o Senhor. Que palavra gloriosa, meus irmãos. Deus é fiel, Deus é soberano, né, meus irmãos? Só Deus é Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós amamos esse Deus. Glória a Deus. Nós amamos esse Deus. Nós glorificamos o santo nome dele. Nós exaltamos o santo nome dele. E tudo que ele fizer na minha e na sua vida vai ser para a honra e glória dele. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor, a obra é do Senhor, a palavra é do Senhor. Tudo é dele. Nós estamos aqui só levantada para servi-lo, ministrar aquilo que ele coloca no nosso coração e que ele traz para nós entregar em nome do Senhor Jesus. E eu entreguei essa palavra ao seu coração, porque ele colocou no meu coração. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Você toma posse, você recebe em nome do Senhor Jesus, então toma posse. Não importa qual seja a sua religião, não importa, meus irmãos. A serva do Senhor aqui não olha para a placa de igreja, não olha para a religião. Não, eu não olho. O que eu estou falando aqui é de Jesus, é do poderio dele, é do que ele pode fazer, é da grandeza dele, é do poder que ele tem nas mãos para alcançar tudo aquilo que está te afligindo aí em nome do Senhor Jesus e te trazer um refrigério na alma. Glória a Deus, aleluia. Você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra? Então você vai e envia para esta pessoa. Envia, planta a sementinha, porque Deus vai dar o fruto. O que é o fruto? Vai fazer obra na vida dele. Vai limpar, vai lavar, vai curar, vai sarar, vai levantar da cinza, do pó, do muturo. Aquele que você não dava nenhum valor, que você acha que peca, que está pecando na face da terra, fazendo coisas que não agradavam os olhos de Deus. Manda para ele. Porque se através desta palavra, esta pessoa não se redimir, meus irmãos, é forte, hein? É forte. É forte, meus irmãos. Sabe, eu estava na igreja
E chegou uma pessoa que eu não sei quem era aquela pessoa. Era uma jovem. E chegou com uma mãe, eu acho que era com a mãe. A mãe bem temente a Deus, porque a gente vê quando a pessoa é temente a Deus e vê quando não tem um temor de Deus. E eu não sei o que estava se passando com aquela jovem, eu não estou julgando, eu estou contando. Mas a jovem, na hora de orar, ela ficava sentada, na hora de levantar, ela ficava sentada e ficava com os braços cruzados no banco e virava a cara para o banco, fingia que estava dormindo e eu fiquei olhando e aquilo ali, eu fiquei só no meu pensamento, meu Deus, o que está se passando com essa jovem? Por que uma pessoa não tem um temor de Deus, mas conhece a palavra, conhece, mas sabe o que acontece? Às vezes o inimigo deixa a pessoa assim, porque essa pessoa é muito valiosa para Deus. E quando tem uma pessoa valiosa para Deus, você acha que nós não somos rodeadas todos os dias pelo inimigo, nós que fazemos a obra? Ele quer tirar o foco, ele quer nos envergonhar, ele quer que nós abra a boca e fique blasfemando, porque isso não agrada o coração de Deus. Meus irmãos, mas não vamos entrar na dele não deixa ele colocar a plaquinha aí do seu lado não, falando que esse território é meu, não deixa não dá ousadia para o diabo não, porque o diabo ele é astuto. Você tem que ser inteligente e sábio, aproveite. A palavra de Deus na Bíblia fala que nós vamos chegar um dia que nós vamos procurar a palavra e nós não vamos ter a palavra de Deus. Então vamos aí reconciliar aí nosso pensamento. O que nós estamos fazendo? Chegou o tempo de nós se reunir e buscar Deus, não se afastar de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu acho que tem pessoas que precisam ouvir no canal. Que nós temos que temer o grande, ele é o maior. Nós não podemos afrontar Deus. Se nós afrontar Deus, nós só temos que perder. Deus vai chamar a correção para conosco, para nós entender que ele é Deus. Quando nós temos um chamado que nós não vemos no chamado, tome cuidado, porque às vezes vem a dor, aí nós reconhecemos. Porque nós buscamos o Senhor. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Então, eu estou aqui apresentando para você o maior. Para você que saiu da presença do Senhor, para você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, não tem um maior, não tem outro, não tem nenhum lugar da face da terra do mundo. O maior está aqui, no céu. Aqui eu estou te apresentando ele, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O grande rei, o grande eu sou. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se achegue a ele. Venha para os pés dele, humildemente de todo o coração. Confesse ele como seu Salvador. Você que saiu da presença do Senhor, volte. Volte, porque ele é a luz em nós. Ele é a nossa luz. É o Deus das luzes. E nós temos que tirar as trevas. As trevas é a escuridão, ela não deixa nós ver nada. Mas quando nós estamos na luz, nós temos clareza, visões. Temos visão para entender e ver o que está acontecendo. Que o maior está conosco. Não se espante, não se assuste, venha para Jesus. Ele vai fazer nós passar por cima dessas tempestades, desses ventos, dessa tribulação, dessa doença, desse sofrimento. Nós vamos passar, ele vai segurar na nossa mão e nós vamos pular como onda do mar. Todas elas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Chegou a hora de nós se juntar. Você ora pela sua família, eu oro pela minha, eu oro pela sua, você ora pela minha. E juntos somos mais fortes. Vamos orar pelas nossas famílias? Se levante como coluna da sua casa, como igreja. Vamos orar pelas nossas famílias. Filho, ore pelos seus pais. Pais, ore pelos seus filhos. Neto, ore pelos seus pais, pelos seus avós. Avós, ore pelos seus netos.
ore pela sua parentela, uje a sua casa, consagre a sua família. Chegou o tempo, em nome de Jesus, de nós se reunir em sabedoria na palavra, tomar posse e andar juntos, em nome de Jesus. Precisamos de um aos outros para a oração. Glória a Deus, que o Senhor vai trazer o escape. A palavra dele está falando, ele é o maior. Não importa o tamanho da tribulação que você vai ver, mas o Senhor está chamando nós para orar. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém.